Esse vídeo é um alerta aos advogados, principalmente os iniciantes, né? Primeiro conselho, gente, ande com quem já tem experiência, porque a teoria é uma coisa e na prática existem muitas armadilhas. Então, essa semana aconteceu um fato que me lembrou isso, né? Que nós temos que tomar cuidado até com clientes mesmo, porque tem casos que o próprio cliente ele arma para o advogado, por maldade mesmo, muitas vezes é por maldade, entendeu? Ou por ignorância também, o advogado pode acabar respondendo, né, no conselho de ética e perder até a carteira, tá? Então, assim, existem casos sim de calúnia, e aí o que acontece? Não estou dizendo que seja esse caso específico, mas foi um caso curioso, tá? É, um cliente solicitou, a pessoa solicitou, né? E o serviço e tá. Aí a gente falou assim, não, a gente tá esperando o Pix, né? Através do Pix, o próprio Pix, ele é um comprovante. E aí a pessoa, antes de depositar, ela pediu um recibo. Como que eu vou gerar um recibo de algo que eu não recebi? E quando você deposita, o próprio Pix já é o recibo. Então, gente, isso me deu um nó na cabeça, qual que era da pessoa. E aí, o que o advogado faz nessa situação? Ele deve declarar algo que ele recebeu, sendo que ele não recebeu? Não, senhor. Sabe por quê? Porque aí a pessoa pode ir lá no conselho de ética, falar que você recebeu o dinheiro e você não realizou o serviço. E aí você responde, o advogado responde. Então, é sim necessário uma cautela. Então, advogados novos, nada de se apaixonar pela profissão, de querer ser uma pessoa muito boa, muito correta, muito no sentido assim, sem maldade, sabe? Então, assim, tudo é uma negociação justa, como eu falo, né? E você sempre prevendo na frente do inimigo. Por quê? Porque você pode escorregar em cascas de banana. Então, você deve sempre estar atento e sempre renovando seus conhecimentos, porque às vezes em audiência o próprio juiz joga ali para saber se você sabe, e aí você passa aquela vergonha. Então você tem que estar atento a isso. Eu acho muito importante vocês lerem aquele livro, As 48 Leis do Poder. Elas mostram exatamente como a sociedade é, tá? Não todas as pessoas, mas muita gente é assim, tá? Então você tem que saber que você não tá num mundo cor-de-rosa, você tá num mundo em que você tem que saber negociar, em que você tem que saber utilizar as armas a seu favor, no sentido de você ser uma pessoa capacitada, não dar mole para ninguém, entendeu? E focar sempre a justiça dos dois lados.